Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre empreendedorismo e oportunidades, sempre para trazer novidades a você, empresário aqui do estado de Goiás, em especial de Aparecida de Goiânia, você que realmente queira fazer com que sua empresa cresça, tenha essa oportunidade de conhecer aqui através do nosso Podstar. E hoje nós temos a grata satisfação de termos como estrela Solange Martins, CEO da Simbra Marcas e Patentes, ela que vai trazer aqui muitas informações para vocês, empresários aí, novidades e também algo para você se proteger que vale muito a pena. E é justamente isso que a gente vai falar muito com a Solange. Solange, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Tiago. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com você e com esse público, né, que está aí nos acompanhando e que nós possamos contribuir, né, com o sucesso desses empresários, empreendedores, através de uma ferramenta muito preciosa que é a informação. É isso aí. Então você já pode ficar atento, compartilhar o link, mandar para aquele seu amigo, para aqueles seus colaboradores também, para ficar atento cada vez mais sobre o nosso bate-papo hoje com a Solange Martins, CEO da Simbra Marcas e Patentes. Antes, quero mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores, as empresas que estão aqui conosco, que nos auxiliam a fazer o Podstar, levando sempre informações com qualidade em primeira mão a você. Temos aqui com a gente o Grupo Oribaldo Egídio, Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Mobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E a sua empresa também pode e deve vir fazer parte aqui do nosso Podstar. Agora, conhecendo um pouco mais a nossa entrevistada desta manhã, Solange Martins, CEO da Simbra Marcas e Patentes. Solange, você é de onde? Tiago, eu sou aqui de Goiás, né? Quando eu nasci era Goiás, hoje é Tocantins, mas a minha vida toda sou daqui, né? E hoje nós atuamos no Brasil todo, né? Temos inclusive alguns clientes fora do Brasil, o que tem proporcionado aí muitas viagens, né? Mas Goiás Goiânia, é a cidade, é o meu lugar, né? Do coração. É o lugar que eu amo e não me vejo em outro lugar. Ah, muito bom. E nessa área, como você começou profissionalmente? Já foi diretamente na área de marcas e patentes? Não, eu, quando jovem, né, tem 28 anos, né, que eu atuo nessa área da propriedade industrial. Comecei trabalhando em um escritório, né, fazendo trabalhos básicos, trabalhei como secretária e fui conhecendo já era um escritório da área da propriedade industrial, fui conhecendo essa área, fui aprendendo, fui crescendo e fui me apaixonando por ela, né? Hoje eu atuo, né, como eu te disse, há 28 anos nessa área, é uma vida, né? As pessoas até assustam às vezes quando eu falo, mas 28 anos, 28 anos, né? Porque eu simplesmente me apaixonei. Então, é uma área que a cada dia eu invisto muito nela, que eu procuro sempre aprender, procuro sempre buscar tudo que tem de novidades nessa área da propriedade industrial para que a gente possa estar realmente, a cada dia mais, somando e contribuindo com as pessoas. E quando você decidiu empreender, criar a Simbra? O empreender foi quase que algo forçado para mim, porque eu me vi numa gravidez, né, de alto risco. Eu não tinha mais condições de sair para trabalhar fora, porque eu tinha um bebê recém-nascido ali, que eu tinha que cuidar dele. Ele teve uma parada respiratória, ficou na UTI, então ele precisava muito de mim naquele momento. E aí nós começamos com um pequeno escritório em casa. Desse pequeno escritório foi crescendo, e Deus a cada dia mais nos abençoando, abrindo portas, colocando parceiros, colocando clientes maravilhosos no nosso caminho. Nossos clientes
clientes, eu vou te contar um segredo, nossos clientes não são clientes, são amigos. Ótimo. A partir do momento que eles chegam, né, para a Cimbra, acho que é o bem que a gente quer é tão grande por eles, para que dê certo, né, que aquilo acaba se tornando uma relação de amizade. Então, Deus foi colocando pessoas tão incríveis no nosso caminho, que a cada cliente eles sempre nos indicavam para os seus amigos, para os seus familiares, e dessa forma hoje nós temos essa atuação, né, nacional e ouso dizer até internacional. Não são muitos, né, mas já temos alguns outros clientes aí fora do Brasil e estamos assim muito felizes, né? Estamos desde que nós tomamos essa decisão do empreender em si, nós estamos numa crescente constante. Passamos por pandemia, graças a Deus não sentimos, porque o sistema ele é online, né? Claro que deu uma queda, sim, né? E até mudanças. Porque atacou assim, muitas empresas fecharam. Muitas, né, empresas então, fecharam. Também teve essa. E as empresas tiveram que se redesenhar, tiveram que descobrir novas formas, né, de fazer negócios. O virtual, né, o digital, ele começou muito em alta. E essas mudanças todas vieram, mas sempre nós nos mantivemos, né, aí, atuantes, não paramos em momento nenhum e seguimos aí, graças a Deus, nessa crescente constante. Até porque a gente vê que a sua empresa, a Cimbra, ela é uma grande parceira de qualquer empreendimento, porque ela realmente ela atua como naquilo que é de mais importante para a empresa, que é o seu nome, é a sua marca. Isso. É a partir daquilo que ela pode realmente desenvolver. É isso aí, Tiago. E tem 2 anos que nós lançamos um projeto, Cimbra até você. Os empresários, eles não registram suas marcas, não é por falta de dinheiro, não é por nenhuma situação, são por questões de falta de informação realmente. Então, esse projeto Cimbra até você, ele leva informações para o empresário, para o empreendedor, sobre o registro da marca e sobre essa importância. Nós começamos a participar de feiras, né? Estivemos agora na Expo Conecta, aqui da SIAG, foi incrível, eventos, né? Seminários, congressos, sempre realmente contribuindo. O foco ali não é fazer uma venda, o foco ali é estarmos perante as pessoas, tirando dúvidas, esclarecendo e cada vez mais conscientizando da importância do registro de uma marca. As pessoas, às vezes, elas têm muitas dúvidas, muitos mitos relacionados a isso. E eu sempre gosto de explicar, por exemplo, se você faço uma analogia, a questão do nascimento de um filho, né? Se nós mulheres, quando nós descobrimos que a gente vai ter um bebê ali, a primeira coisa que a gente faz é pensar naquele bebê, pensar num nome para aquele, sim, bebê, já começar a fantasiar, idealizar, programar como que vai ser o nascimento, como que vai acontecer, o que a gente pode contribuir para que aquele bebê tenha um sucesso ali, para que cresça saudável, né? Assim é uma empresa. Desde o início você começa a pensar nela, pensa no nome, como pode fazer para ela crescer. O bebê nasce, primeira coisa, lá na maternidade, você dá um nome e ele é registrado, sim, porque a partir do momento ele passa a existir. Então, assim, é uma empresa, assim, é uma marca. Se você tem uma marca, você idealizou, mas você ainda não registrou, como que você comprova que aquela marca é sua? Né? Então, é essa conscientização que nós fazemos, porque as pessoas, às vezes, elas fazem o inverso. Elas procuram um ponto comercial, investem muito dinheiro na marca, e aí eu vou esperar ver se dá certo para registrar. E a gente tem casos aí, que até que você conte alguns casos aí, até para a gente exemplificar, porque às vezes não é só teoria, não, são fatos reais. Fatos reais. Mas antes, para a gente entender como que faz para uma empresa, os primeiros passos para ela poder fazer esse registro. Tá. O registro de uma marca, ele é feito junto a um órgão federal chamado INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que ele é o órgão responsável pela regulamentação de registros de marcas, patentes dentro do território nacional. E não registra-se uma marca porque é chique, porque é bonito, porque é legal colocar aquele Rzinho, né? Existe uma legislação, que é a Lei da Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279/91,
96, que regulamenta essas questões de marcas dentro do território nacional. Então, se você tem uma marca e você não registrou essa marca ainda, você não está em conformidade com a lei, porque você não tem como comprovar. Se você compra um terreno, primeira coisa que você vai no cartório de registro de imóveis para colocar aquele terreno ali no seu nome, ou um imóvel. Se você compra um veículo, vai lá no Detran para colocar ele no seu nome, para comprovar que ele é seu, que ele é um patrimônio seu. A marca da mesma forma. Se você tem uma marca, você tem que procurar o INPI para regulamentar essa marca, senão não tem como comprovar que é dono. E essa marca, ela serve para nível nacional ou estadual? Ou tem regionalização assim ou não? Como funciona? O registro de uma marca, ele é válido dentro do território nacional. Existem os registros, né, de acordo com cada país, de acordo com a área da atuação. Você quer atuar em outros países, cada país ele tem uma legislação própria. Aqui no Brasil, né, quem regulamenta é o INPI, através de uma legislação própria, que é a Lei da Propriedade Industrial, que eu citei há pouco, e cada país ele vai ter essa legislação. Então, se você está aqui no Brasil, você tem a sua marca, em qualquer parte do território nacional que você queira utilizar essa marca, você pode utilizar. Agora, partir para outro país, você tem que se submeter às leis daquele país e registrar, regulamentar naquele país ali que você deseja trabalhar. O primeiro passo, Tiago, antes de tomar qualquer providência, é fazer uma pesquisa, que é uma busca prévia, para verificar se a situação dessa marca, como que ela está. Porque se outra pessoa já tiver registrado um nome igual, muito próximo, pode ser que não haja viabilidade, tá? Então, muita gente, às vezes, pensa no nome, coloca na fachada, começa a trabalhar. Eu sonhei com esse nome. Tem gente que fala, eu fiz até numerologia, e pensa, não, essa marca é minha, ou é meu nome. Né? Mesmo... Na minha cidade não tem nada com esse nome. Eu às vezes falo, eu olhei no Google, não tem nada. Não adianta olhar no Google, não adianta sonhar, tem que pesquisar para ver no sistema do INPI se já tem alguma coisa, porque às vezes a pessoa registrou, ela está organizando para colocar a sua empresa, às vezes não tem nada realmente no Google, sim, mas ela é a dona daquele nome, ela já registrou. Então, tem que fazer essa busca prévia. E lá na Simbra, nós não fazemos só a busca prévia, nós fazemos inicialmente uma consultoria prévia para o cliente. Por quê? A gente tem que entender o tipo, não é só um tipo de registro, existem vários tipos, então tem que entender o tipo de registro que o cliente precisa, para qual segmento, para fazer uma classificação correta e, a partir daí, ele seguir com esse pedido de registro. Até porque, assim, até para a gente falar, quando a marca é realmente o que a gente vê, a publicidade. É isso que a gente tem que ficar atento. A marca é qualquer símbolo, qualquer nome que ele sirva para identificar um produto, um profissional, um prestador de serviço. As pessoas confundem muito a questão da razão social. Muitas vezes a razão social ela coincide com o nome de fantasia, mas pelo fato de ter uma razão social que coincida no CNPJ, não resguarda o uso daquele termo como marca. De toda forma, tem que registrar a marca. Um CNPJ, ele pode ter quantas marcas ele quiser, ele vai ser o detentor da marca, o titular. Assim como uma pessoa física, através um profissional autônomo, um profissional liberal, ele pode registrar a sua marca através do seu CPF. Então, muitas vezes... Não pode, precisa ser um artista, alguma coisa assim, não. Pode registrar, sim. Então, muitas vezes, a razão... por exemplo, Solange Aparecida Martins Fernandes, e eu tenho uma marca, Pode Estar. Aí você tem Pode Estar, podcast limitada. E eu registrei no meu nome. Quem é dono da marca? Você que tem a razão social, Pode Estar limitada, podcast limitada, ou eu, Solange Martins Fernandes, podcast Pode Estar, registrei. Eu que registrei, mesmo sendo através da minha pessoa física. Você tem sua razão social,
coincidindo, mas pode ser obrigada a deixar de usar, até obrigada a ter que fazer uma alteração no seu contrato social, porque uma marca registrada, ela não pode ser exposta, divulgada por terceiros de forma nenhuma. Então, o que resguarda o uso de uma marca, o que garante o direito de uso, realmente é o registro perante o INPI. Primeiro passo, faz essa pesquisa para ver se no sistema, se alguém registrou um nome igual, próximo, porque outro ponto importante, Thiago, o registro ele não protege só no igual, ele protege também contra imitações. Então, às vezes não tem algo igual, mas tem algo muito parecido ali, muito próximo, que vai gerar uma colidência e que a pessoa não vai poder utilizar. E esse registro ele tem periodicidade? Tem. O processo é um processo um pouco moroso, infelizmente, né? O prazo hoje para julgamento, né, de um processo, se não tiver oposição, é 19 meses para sair uma resposta, e se tiver uma oposição, algum problema, em torno de 30 meses. Isso uma média atual. Depende muito da quantidade de processos que o INPI tem para julgar naquele período, porque a marca é uma concessão que o Estado dá para que a pessoa explore aquele termo é interessante a gente falar. comercialmente. Então, a marca é uma concessão que o Estado permite que você tenha. Que você tenha. Então, não é uma garantia. Você entrou com o processo e pronto, ela é sua, como um domínio que você vai lá, compra e já pode utilizar. Então, é um processo que nós vamos pleitear, ele vai passar por várias fases e, no final, o perito vai julgar, aprovando, que é o deferimento, ou negando, que é o indeferimento. O INPI ele é uma instância administrativa, então é tudo feito de maneira administrativa. Mas nesse trâmite todo, que ele vai decorrer em torno de 2 anos, ele vai passar por várias fases. Vai ser publicado, abrindo um prazo para que, se de repente alguém for contrário àquele pedido de registro, de repente a pessoa está tentando roubar a marca do outro, né, usurpar a marca do outro ali. Às vezes é um concorrente ali que quer só atrapalhar. Isso. Tal. Aí a pessoa pode entrar com esse procedimento, né? O INPI publica, aí tem 60 dias de prazo para que, se alguém for contrário, pode entrar com oposição. E aí segue o trâmite, né? No final, o órgão vai julgar e dar essa decisão, aprovando ou negando. E eu falo assim, e a duração da marca? Depois de concedido, o registro tem uma vigência de 10 anos. Aí, a cada 10 anos, tem que fazer as prorrogações desse registro. Venceu os 10 anos, tem 6 meses de prazo extraordinário para que a pessoa prorrogue. Não prorrogou, esse registro automaticamente ele vai ser extinto. Sendo extinto, encerrou-se a instância administrativa. Aquele processo morreu, acabou. Não tem como retomar, diferente, de repente, de outras instituições que têm como pedir desarquivamento de processo, né? No INPI, não tem como pedir desarquivamento. Acabou? Acabou. Aí só através de um novo pedido de registro. Aí tem que começar do zero. E se outra pessoa chegar... vai lá para o final da fila. Aí a outra pessoa passa a ter prioridade na marca. A prioridade é por ordem de chegada. Isso. O processo de registro de uma marca, Thiago, ele é vivo, ele é constante. Sim, ele requer um acompanhamento assíduo, porque não dá para, porque ele tem uma vigência de 10 anos, esquecer. O registro, logo após a concessão, abre um prazo de 6 meses para que, se alguém for contrário àquela decisão do INPI de ter concedido o registro da marca, a pessoa tem 6 meses para ir lá e se manifestar através de um processo chamado processo administrativo de nulidade. Olha, essa marca é minha, foi concedida aí, teve um equívoco, esse registro não pode seguir, eu quero a nulidade dele, né? Então, há essa previsão legal. Passou-se esse período dos 6 meses, não teve processo administrativo de nulidade, ele vai ficar consolidado por 5 anos. Durante 5 anos, não tem o que se fazer perante o INPI, é só se for alguma questão judicial. Após os 5 anos, a lei prevê que, se alguém tiver um real interesse e for lá no INPI entrar com processo de caducidade, alegando que a outra pessoa não está utilizando a marca ou que não está utilizando conforme foi registrada, pode ser que a pessoa perca. Então, não é porque o registro tem uma vigência de 10 anos que a pessoa pode dormir tranquila e falar, não, só daqui 10 anos que eu vou olhar minha marca, porque, de repente, com 7, 8 anos, pode ser decretada uma caducidade.
Muitas empresas no Brasil, elas entram com esse processo de registro de marca, tem algumas que fecham antes mesmo de sair a decisão. Quanto mais aquelas que obtêm o registro, né? E às vezes até faz assim, já, tipo assim, tô pensando em lançar um produto. Já vou colocar ali essa marca nesse produto. E aí depois inviabiliza, tá, não dá certo, mas ali pelo menos já garantiu. Justamente. E essas marcas servem, eu falei produtos, eu ia falar de empresa, mas serve para produtos também. Isso, os registros, eles são, hoje o INPI adota o Sistema Internacional de Classificação. O registro de uma marca, ele é feito por classes, que são as áreas de serviço, as áreas de atuação. Não existe um registro único que a pessoa vai registrar, por exemplo, pode estar, para que ninguém tenha mais nada com esse termo pode estar. Então, você quer para um podcast, você vai registrar na modalidade, na classe Sim. 41, que vai estar um programa de rádio, de TV, publicações online, produção de podcast, está lá na 41. Agora, eu quero colocar, pode estar numa camiseta para vestuário. Eu posso utilizar, se você não tiver feito o seu registro para vestuário, para a classe 25. Então, hoje nós adotamos o Sistema Internacional de Classificação, onde existem 45 classes. Da classe 1 a 34 são produtos. Todos os produtos existentes, eles estão distribuídos nessas classes. Da classe 35 a 45 são as classes de prestações de serviço. Então, de acordo com o ramo de atuação, a pessoa vai fazer, por exemplo, você tem uma confecção, você tem que registrar na classe 35, que é para que você possa utilizar o nome na fachada da sua loja, para o comércio, e na classe 25, que vai permitir que você utilize na etiqueta, no produto. Pois é, assim, então é bem amplo mesmo. É Né? bem a gente fala amplo. assim, marcas e patentes não é só para pôr o nome da loja, ali só para pôr o nome da minha empresa. Não, vai bem amplo. Um pouco mais complexo. E até tirando essa dúvida, já que você falou dessas categorias, então pode ter em várias categorias. Se é um nome legal, um nome que pega daquela empresa, ela pode aproveitar a oportunidade de colocar em várias categorias. Ela não só pode, mas como deve registrar em todas as áreas de interesse, porque muitas vezes a empresa ela começa, mas ela já tem projetos de ampliações, né? Hoje eu trabalho com bolacha, eu trabalho com produtos alimentícios, mas eu quero lançar um suco. Então, produto alimentício, um biscoito, uma bolacha está lá na classe 30. Um suco já está lá na classe 32, né? Que são bebidas não alcoólicas. Então, ele já tem que registrar para o suco, porque senão ele vai lançar o biscoito, a bolacha, e aí quando ele quiser lançar o suco, pode ser que outra pessoa já tenha registrado. Aqui em Goiânia nós temos um polo, né, de confecções, e eu vejo muito esse problema, e é por falta de orientação. O empresário ele não faz corretamente porque ele não é orientado, porque todo empresário que ele é orientado, olha, se você registrar só a etiqueta da roupa e não registrar a loja, alguém pode chegar aqui e te notificar, você tem que mudar a sua fachada, deixar de usar a loja, ou seja, você pode ter etiqueta e vender para lojas que trabalham com multimarcas, né, ou colocar um outro nome na fachada, mas não pode colocar a marca da sua etiqueta na fachada. Ele não vai querer perder. Então, aqui em Goiânia, nós vemos muito essa situação, que as pessoas, às vezes, registram, principalmente confecções, registram lá na classe 25 o produto, mas não protege a loja. Ou registra a loja e não protege a etiqueta. E, geralmente, a loja, ela vende a própria marca. Sim. Aí, muitas vezes, ela tem a loja, tem que colocar uma marca diferente, porque a própria marca dela já pertence a outra pessoa. E isso, como diz, tudo isso que você está falando serve tanto para grandes empresas, como também para pequenas empresas em especial. Justamente, de todos os portes, né? Desde a pessoa física, que às vezes é um autônomo, a um MEI, né? O microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de médio a grande porte. A lei é uma só para todo mundo. E muita gente, como eu falei até no início, espera crescer, espera ver se dá certo para registrar uma marca. Está errado. O momento de registrar é quando começa, quando está pequeno. Porque naquele momento você ainda não fez grandes investimentos na sua marca. Se tiver um problema, está em tempo de alterar, está em tempo de escolher um outro nome que ofereça um risco menor e que você tenha chance de conseguir o registro, do que, de repente, ficar gastando tempo, dinheiro, energia, né, numa marca que não vai poder ser registrada. E olha assim, eu vou até dar um caso que eu lembro, um pai de uma colega minha, ele tinha uma lojinha pequena de celulares há mais de 20 anos, na época eu fazia faculdade ainda, Solange.
chegou uma empresa multinacional que investiu. Hoje ela é muito famosa, é uma das principais. Ela chegou a investir, mas tinha uma lojinha aqui em Goiânia que tinha um nome. O que ele fez? Ele ganhou uma fazenda. Só para passar esse nome, para permitir essa mudança. É verdade. Então, vale a pena, desde o início, você ter esse amparo. Vale a pena e é necessário, né, Tiago? Porque como que você investe em algo que não é seu? Hoje em dia, as pessoas investem muito dinheiro em marketing, tráfego pago, Instagram. Então, às vezes, a pessoa tem ali milhares de seguidores. Tem uma outra empresa que ela é a dona da marca. Ela notifica lá o Facebook, manda, que é administrador lá do Instagram, manda o certificado de registro da marca. E aí, de repente, a conta da pessoa do dia para a noite... Cai. Todo o dinheiro que ela investiu em tráfego pago, em campanhas publicitárias, em material de postagens ali, ela perde do dia para a noite. Por quê? Não tomou um simples cuidado de registrar a marca. E dá para registrar a marca de rede social? Sim, todos os ramos de atuação têm que registrar. Qualquer empresa de serviço, ela tem que registrar. Uma igreja, uma associação, mesmo que sem fins lucrativos, essas instituições que elas são de cunho social, eu vejo as que trabalham com finalidade econômica, é muito importante porque pode ter um prejuízo econômico. Mas, por exemplo, uma igreja, ela tem uma marca. O nome da igreja é a marca da igreja, porque é o que as pessoas identificam para chegar, para convidar um amigo, para ir até aquela igreja. Aí aparece uma outra com o mesmo nome, de repente, com uma visão diferente, com uma fé diferente, né? Trabalhando ali de uma forma que às vezes não condiz com o que a outra trabalha. Isso pode gerar um atrito, um conflito muito grande e um prejuízo. Questões assim, às vezes, de marcas que têm um escândalo na mídia, né? Às vezes clínicas, hospitais, onde tem um falecimento, alguém morreu ali por causa de uma medicação, aí tem uma outra com o mesmo nome. Ixi. Quem tem coragem de entrar na outra clínica, depois, não é a mesma. A pessoa vai ter a referência do nome que estava lá na mídia. Acabou, né? E também questões financeiras. Às vezes a pessoa... já tiveram muitos casos, né, de golpes assim, no mercado, envolvendo empresas, né? E a pessoa, do nada, ela tem que mudar o nome porque as pessoas estão linkando com o nome daquela empresa que fraudou. Então, se a pessoa já tivesse o registro, tivesse notificado para o outro deixar de usar antes de chegar nesse extremo, não precisaria ter um prejuízo, de repente, tão grande. E qual que é a diferença de marcas e patentes? Ah, boa pergunta. As pessoas no dia a dia, elas chamam marca de patente, né? Eu quero registrar diariamente, eu recebo ligações ou mensagens. Eu quero registrar minha patente, eu quero registrar a patente da minha marca, eu quero registrar a patente da minha loja. A patente, na verdade, é um invento. Por exemplo, não existia televisão. Aí alguém inventou a televisão, ela é uma patente, né? Aí tinha a televisão, aquela grandona de tubo, alguém inventou a LED lá, pequenininha. É uma patente de melhoramento. Alguém pegou algo que já existia e fez um melhoramento em cima disso, que é o modelo de utilidade. Então, invenções, né, produtos são patentes. Nome de empresa, nome de profissional, mesmo que seja o nome civil da pessoa, tem que registrar. As pessoas, às vezes, hoje em dia, tem muitos mentores, né? As pessoas que trabalham com o seu nome de forma artística. Sim. Jornalistas, né? Comunicadores, artistas. Não precisa esperar ficar famoso, não, né? Não pode, já tem que registrar, porque se esperar, depois chegar pode ser que não possa. aí e falar, Thiago, tem que parar de trabalhar lá, ó. Você lembra? Tem um locutor aqui de Goiânia, né, hoje político, né, que ele teve um problema gravíssimo, né, alguns anos atrás. O nome, o sobrenome dele era o mesmo, não uma dupla. De uma dupla.
E aí teve uma ação judicial, foi um problema gravíssimo, né? Porque chocou. Então, a pessoa não pode esperar, ela tem que proteger. Mesmo sendo parte do nome civil dela, não resguarda o direito de usar. Ela não tem o direito à concessão para explorar aquele termo comercialmente. Quer usar como marca? Tem que fazer o registro. É um apelido? Tem que registrar também, né? Eu estou até acompanhando um caso de uma cantora que está passando um problema grave. Eu até anotei para te perguntar, não estava na pauta, mas eu falei, não vou puxando aqui, com o mesmo remédio, não é? E aí está com um problema grave aí em questões da marca, né? E como que faz uma situação dessa, pela sua experiência? Olha, Tiago, o primeiro ponto que tem que ver quem tem algum direito, né? Se a pessoa registrou e já tem um registro consolidado, eu atendi uma clínica há uns 2 anos, que essa clínica ela já existia há mais de 25 anos, e do dia para a noite ela foi notificada por uma outra clínica, bem recente, mas que tinha registrado a marca. E estava tudo certinho com o registro do outro, né? Ele estava na classe correta, o registro estava correto, estava em vigor, não tinha mais prazo para pedir nulidade, não tinha como pedir caducidade, porque ele estava utilizando a marca, então ela não teve outro jeito a não ser mudar o nome. Ela falou para mim, Solange, essa marca é a minha vida. Ninguém nunca me falou que eu teria que registrar, ninguém nunca me orientou. Então, sempre confiando ali em gestores, né, que estavam ali prestando serviço para ela, nunca se atentou para isso. E teve que mudar o nome. Então, não tem. Então, o primeiro ponto é avaliar a situação. Quem tem o registro? Como que está a situação desse registro, né? Porque às vezes é parte do nome civil da pessoa, às vezes a pessoa tem um nome completamente diferente, né? Artistas mesmo, eles têm nomes bem diferentes e inventam, né, um nome que seja melhor ali, questões de marketing, né, questão de público ali, de uma melhor aceitação. E se for notificado, mesmo sendo parte do nome civil do outro, a pessoa tem que deixar de usar, se o outro já tiver o registro. Agora, estando ao mesmo tempo, tem casos que a pessoa ainda está em trâmite, né? Igual essa que eu estou acompanhando, ela ainda está em trâmite, aí ela entrou na briga, porque aí é entrar com oposição dentro do prazo, é pedir nulidade se for concedido, e partir para a questão judicial. Porque, assim, os 2 nomes assim são bastante conhecidos. O remédio também é muito mais antigo e bastante conhecido também, né? Isso. E assim, vai dar uma briguinha boa, interessante, né? É bom vai virar um case aí para você apresentar para os seus clientes sobre a questão de marcas e patentes. E tem outros casos aqui, até em Goiânia também, que a gente pode, que eu vou me recordando, você vai falando dos seus aí também, tá vai puxando, bom. pra gente mostrar a importância dessa situação. A gente tinha uma pizzaria que era famosa aqui em Goiânia, era uma das mais famosas que tínhamos aqui em Goiânia, mas ela usava o nome de um personagem. Justamente. Um personagem. E durante muito tempo ninguém nunca interferiu, mas aí quando chegou... Quando eles tomaram conhecimento, né, os detentores da marca notificaram e ela teve que mudar o nome. Era muito famosa, né, na época e teve que mudar o nome, né? Não teve outra saída. E realmente eu tive um outro caso também de uma pizzaria, só que esse não estava famoso ainda, mas é uma situação que eu gosto de compartilhar com as pessoas, essa questão do esperar. Né? Ele estava começando, ele investiu nas caixas de pizza, mandou fazer mais de 5.000 caixas de pizzas para colocar a pizza, fez um site, colocou lá no site ofertando a venda de franquias, né, da pizzaria. Quando o amigo dele orientou, que era meu cliente, falou, olha, você já registrou? Ele, não, que me procurou para registrar. Eu fui fazer a busca e detectei uma marca exatamente igual, até escrita, as letras exatamente iguais. Só que a logo era diferente. Eu falei, nossa, ele já tem um registro, só mudou a logo, né? Aí conversei com ele, falei, você tem um registro, você mudou a logo? Não, nunca fiz. Falei, nunca fez? Aí mandei para ele o PDF. Não, não é minha. Eu falei, então você não pode. Não, pelo amor de Deus, Solange. Aí o que eu sempre escuto, você tem que dar um jeito. Se vira, Solange. Não tem jeito. A resposta é, não tem jeito. E quando chega né? numa situação dessa, você também intermedia com quem já é o proprietário da... Você chega a conversar com quem é um proprietário, para às vezes
é um proprietário que não está usando a marca, às vezes até opta, aceita a sua venda. Tem alguns, essa situação ela é muito delicada, Tiago. A pessoa tem que ter assim um feeling muito grande para lidar com ela, porque muitas vezes o cliente é pequeno, ele está começando, aí ele vai despertar o outro para a existência. Sim. Aí às vezes a gente não sabe a índole da Isso, outra parte. perfeito. E aí muitas vezes ela vem em cima com tudo, olha, cobrando o tempo de uso da marca, cobrando indenização, e às vezes a pessoa tem um prejuízo muito grande. Então tem casos que a pessoa já investiu muito na marca, que aí ela fala, não, eu quero tentar comprar essa marca, né? Eu tenho uma cliente que comprou, então que ela vai tentar comprar. Agora tem alguns casos que aí é melhor recuar quietinho, sem despertar o outro, né? Porque assim a pessoa tem um período para fazer essa transição. Sim. Porque quando é notificado, muitas vezes o período é muito curto ou não tem esse período de transição. Ela já tem que mudar de imediato. Agora, se ela não foi notificada ainda, mas ela descobriu que a marca pertence a outra pessoa, ela tem esse tempo para ir mudando ali aos pouquinhos, colocando uma segunda marca ali. Olha, nós éramos marca tal, agora nós somos tal. A gente vê muito isso, né? É porque foi notificado. A Solange lá na Simbra sabe qual que é a história, viu? Isso, é porque foi notificado. Solange, assim, até algo que está acontecendo, assim, o Brasil sofreu o tarifaço do Trump, e uma das medidas falada pelo presidente Lula, não, nós vamos quebrar patentes. Eu queria que você falasse, então, um pouco sobre o que seria esse quebrar patentes, até porque se saber se elas são internacionais, se elas são nacionais, como que funcionaria isso? Tá. Essa questão de patente, Thiago, é outro assunto assim muito peculiar. Por quê? Vai depender do tipo, né? Algumas tecnologias, né? Se ela tem uma necessidade imediata no mercado, e não é simplesmente quebrar, porque tem uma lei para ser respeitada. Então, tem que avaliar, não é simplesmente, por exemplo, porque é uma patente de um medicamento. Né? Por exemplo, é um medicamento que ele está lá dentro do prazo, mas ele tem uma necessidade urgente. Por exemplo, no tempo, vamos voltar à época da pandemia. Então, tem muita coisa para ser avaliada em prol disso aí. Né? Avaliar o tipo de patente que é, a finalidade dela, situação de registro. Não é simplesmente chegar e decretar isso aí. Né? Porque muitas vezes, né, as instituições, né, os governantes, às vezes têm um projeto, mas por isso que às vezes um projeto inicia e é barrado, né, por uma casa, por uma instituição ou por um outro departamento, porque às vezes está ferindo um outro direito, né? Sim. Então tem que observar tudo isso. Até porque, como a gente até disse, esse negócio nessa área de remédios, por exemplo, são investimentos de milhões ou bilhões. É verdade. Né? Então quem tem a sua propriedade, a sua patente das suas invenções, muitas das vezes ele foram anos e anos e muita grana investida. Em pesquisas, né, e tudo. Então, não é simplesmente assim, derrubar assim do dia para a noite. Tem que ver tudo isso. Avaliar o tipo, avaliar a finalidade, avaliar o porquê, né, disso tudo. E marcas também podem ser internacionais? Como funciona? Podem, as marcas elas podem ser internacionais, só que você vai pedir o registro no país que você deseja atuar. Então, a Coca-Cola, por exemplo, ela tem que, em todos os países que ela quiser atuar, ela tem que pedir isso. Existem tratados internacionais onde tem determinados países que facilita ali o registro, né? Agora, não quer dizer, por exemplo, que a pessoa tem um registro lá nos Estados Unidos e aí automaticamente ela pode vir aqui para o Brasil e utilizar a marca. Temos o caso da empresa de telefonia aí, que você até comentou no início, né, que ela já atuava em outro país, já era uma empresa grande. Quando ela veio aqui para o Brasil, ela teve que comprar a marca se ela quis utilizar, né? Então, da mesma forma do Brasil para fora. Se o cliente quer atuar lá em Portugal, ele vai ter que se submeter à legislação de lá e registrar lá. E a Simbra dá esse auxílio também para as marcas e patentes, as empresas nacionais que querem ir para fora? Sim, nós passamos toda a orientação e nós temos alguns parceiros, inclusive, né, fora do Brasil,
Brasil que fazem esses registros aí internacionais, e eles podem ser feitos através do INPI. Né? Então, o INPI ele faz uma ponte para registros internacionais também. Então, tem essas duas opções. De repente, a pessoa já está estabelecida lá no país, ela quer fazer diretamente por lá, ela faz. Agora, minha orientação, se você tem a intenção de exportar seus produtos, né, de atuar em um outro país, peça o registro no seu país de origem, porque depois você pode argumentar que você já tem, pedir a prioridade de acordo com o registro ali que você tem no país de origem. Né? Isso já facilita ali um pouquinho, já ajuda. O empresário que está nos assistindo, está se despertando, às vezes já tem um tempo que já tem sua empresa, mas não fez o registro. Como que ele faz para procurar a Solange lá na Simbra Marcas e Patentes? Nós temos o Instagram, Tiago, que nós postamos muitos conteúdos, né? É o @SimbraMarcas, ou @só o Simbra. Nós fazemos, né, esse trabalho de conscientização, então é muito importante você estar pensando em registrar a sua marca, pode nos procurar diretamente ou pode ir acompanhando ali o Instagram, buscando informações, né? Porque é muito importante. A partir do momento que você tem a informação, você não vai ter prejuízo, Sim. porque ninguém quer ser prejudicado. Se você sabe que o seu carro pode ser roubado, você vai correr e fazer o seguro dele, né? Então, se você sabe que a sua marca pode ser roubada, que alguém pode ir lá e registrar, que você pode ser notificado para deixar de usar, você também deve correr e fazer a proteção. E a questão de valores, assim, não precisa ser só valores, fatos, assim, mas a diferenciação de valores de marcas e patentes, marcas de determinados segmentos têm uns valores diferentes. Tá. O registro de uma marca é um valor muito acessível, muito acessível. A média que um empresário paga para um funcionário que exerce a função mais simples ali na empresa é um salário mínimo. E ele paga todo mês aquele valor. No final do ano, ele vai ter pago 13 salários mínimos, né, para aquele funcionário. Para registrar, para entrar com o pedido de registro da marca, eu não falo para registrar porque eu não posso garantir um registro. Vai ser registro. A gente vai fazer um processo, entrar com o pedido de registro da marca. Ele paga pouco mais que um salário mínimo, desses 13 que ele paga durante um ano para um funcionário apenas, e para a marca, que é o patrimônio dele mais valioso. Aí esses valores eles são pagos por classe, então cada área de atuação ali, né, por exemplo, eu trabalho com roupas, um valor, calçados é outro. É por modalidade, 25, roupas, calçados, chapelaria, um valor. 41, sim, programa de rádio, TV, produção de podcast, publicações online e assim por diante. As especificações, elas são muito amplas dentro da classe. Então, ele vai pagar por aquela classe ali que ele vai estar pedindo o registro, tá? As taxas do INPI, elas são extremamente acessíveis, os valores são muito, muito acessíveis, e ele pagou para dar entrada no processo, dando tudo certo, sendo aprovado, ele vai pagar a concessão do registro quando for aprovado, e aí ele só vai pagar a cada 10 anos essa prorrogação. Nossa, não existem anuidades, não existem taxas semestrais, taxas mensais, ele só vai pagar a cada 10 anos. Então, é muito tranquilo, tanto para fazer o registro de uma marca, quanto para manter. Por isso que eu te falei no começo da nossa conversa, que as pessoas não registram por falta de informação, não por falta de dinheiro. É isso aí, que a gente conversando aqui um pouco mais, conhecendo sobre essa área de marcas e patentes, que é tão interessante, que como a Solange falou, que tem muita coisa pra gente falar, e tem mesmo, a gente vai instigando aqui a gente. E a gente quer aproveitar a oportunidade, Solange, a gente sempre aqui no nosso Podstar, a gente gosta de conhecer quem nós estamos entrevistando, até como uma forma de inspiração para outros empresários, outras pessoas que querem empreender e querem conhecer a história de quem está por trás da Simbra Marcas e Patentes. E tem a história da Solange. Tem. Então, você carrega seu know-how há 28 anos nessa área para levar a Simbra realmente a mostrar todo o seu potencial. E a gente gosta de conhecer, queria saber se a Solange Martins, ela tem algum hobby, algo que ela gosta de fazer? Tenho sim. Eu amo pessoas, Thiago. Sou apaixonada em pessoas, marcas. O meu trabalho
Fica assim, até parecendo clichê, né? As pessoas falam, meu hobby, mas eu amo muito, muito mesmo meu trabalho. Muitas vezes, 2, 3 da manhã, eu estou lá no escritório, o cliente me passa uma marca, eu sofro com ele, quando não pode, e quando a gente fica pensando ali estratégias. Você ajuda né? a dar dicas, assim? Às Sim, vezes quer um nome, não dá esse nome, não, mas vamos esse mudar daqui isso, dá. vamos fazer isso para tentar. Então, nós ficamos assim. Quando dá certo, a gente vibra, a gente fica alegre. O Diário Oficial do INPI, ele sai uma vez por semana, toda terça-feira. Então, toda terça-feira, pela manhã, geralmente 6 horas da manhã, a gente já está ali esperando a publicação e ficamos ansiosos, né, para falarmos para os clientes as boas notícias. As que não são boas de indeferimento, a gente fica, às vezes, indignado, mas como que isso aconteceu? Como que não passou? Por que esse perito teve essa opinião? Vamos entrar com recurso. Então, nós lutamos, assim, é algo que não é algo que é financeiro, algo que é porque não tem outra coisa para fazer na vida, é algo que é opção, né? E nós somos apaixonados. E eu sou uma pessoa muito, muito abençoada por Deus, porque eu tenho uma equipe maravilhosa. E o meu amor por marca é tão, tão grande que eu contagiei todo mundo. Lá no escritório, nós vamos assim muito para eventos, né? Igual nós participamos do Simbra Até Você. E aí a gente anda na rua, nossa, essa marca é boa. Nossa, vamos falar com essa pessoa aqui, essa daqui é boa demais, essa marca. Será que a pessoa já registrou? Então a gente anda na rua assim, né? De tão apaixonados que nós somos. Então, como profissional, meu hobby são marcas, né? É o meu trabalho. E como pessoa também, que eu não posso tirar um pouquinho disso. Mas a Solange Martins, eu amo a minha família, né? Então, cada momento que eu posso estar com a minha família, para mim, é aquele momento abençoado ali por Deus. Então, é um almoço de domingo, é um dia que a gente sai, às vezes, para uma pizzaria para fazer alguma coisa juntos, é um final de semana num clube. Então, são coisas maravilhosas. E, além disso, um outro hobby meu é empreendedorismo feminino. Empreendedorismo em geral, eu apoio, eu incentivo, eu ajudo, mas eu amo ajudar a mulherada. Eu estou inserida, Tiago, em vários grupos de empreendedorismo feminino, né? Gostaria até de deixar um beijinho aqui, Papo de Madame, Andréa Caldeira, uma mulher extraordinária, que nós estamos juntas aí há algum tempo, né? Que é a idealizadora, né, desse grupo. Então, são mais de 500 mulheres, de 500 empreendedoras, empresárias. Papo de Madame, beijo, mulherada, beijo, madames, né? Escrevemos um livro, Bastidores da Vida de uma Madame, um livro extraordinário de empreendedorismo feminino, né? 20 coautoras, cada uma com a sua expertise profissional, eu falando sobre marcas, outras coautoras falando sobre finanças, cada uma ali dentro da sua expertise, passando o que levou ela até aquele ponto do sucesso, compartilhando com outras mulheres. Inspiração, né? Inspirações. E dicas ali, ferramentas para que ela possa implementar aquilo ali. Então, no final de cada capítulo, né, nós deixamos ferramentas para que a leitora pudesse estar colocando em prática para que ela pudesse alavancar um pouquinho o negócio dela, né? Mulheres que Governam, Kátia Wish, é um outro grupo maravilhoso. Mulheres de Fibra, Adriana, jornalista. OSC Mundo Mulher, da Mara Suassuna, é um outro grupo que eu participo, que eu apoio, que nós estamos juntas aí em vários projetos, né? E tem várias outras, né? Vários outros grupos que ficaria assim quase a manhã toda aqui só falando dessa mulherada. Então, é muito importante que nós mulheres, que a gente tem, as mulheres elas já conseguiram um lugar que antigamente, há bem pouco tempo, né, há poucas décadas, né, nós não tínhamos, há muito pouco tempo, as mulheres não poderiam nem votar, e hoje as mulheres elas vêm nessa crescente, né, principalmente na questão do empreendedorismo. Então, eu ouso dizer que o meu hobby hoje, né, um dos principais, assim, é essa parte de empreendedorismo feminino, porque eu estou muito inserida nesses grupos, eu estou muito envolvida, e eu estou muito, assim, motivada a ajudar essas mulheres a crescerem cada vez mais. Eu ia te pedir uma sugestão de livro, mas eu vou falar, sugere o livro que você é coautora. Fala de novo o nome pra gente. Bastidores da Vida de uma Madame.
É um livro realmente que para você que é, não só você mulher, né, mas para todo empreendedor, eu recomendo, porque é um livro completo, que você pode ver, né, ali através da leitura o passo a passo de o que levou uma mulher que às vezes não estava empreendendo, estava numa situação de extrema dificuldade, a romper aquela linha, começar a empreender e chegar no ponto do sucesso. E no final ainda tem uma ferramenta te dando dicas ou te dando passo a passo para que você possa implementar aquilo no seu negócio. O meu capítulo são as chaves do sucesso, né? Então ali eu deixo algumas chaves do que levou ao meu sucesso, né? Estou compartilhando. Não, bom demais. E eu queria até saber, gosta de futebol, torce para algum time? A gente sempre pergunta. Bem, lá em casa nós temos assim um dilema, porque eu torço para todo time que estiver jogando contra o Palmeiras. Então o seu time é anti-Palmeiras. Anti-Palmeiras. Meu marido, ele é apaixonado no Palmeiras, e aí e o Palmeiras, assim, até o ano passado, né, pelo menos, eu nunca vi um time que joga tanto. Quase todo dia tinha jogo do Palmeiras, né? Vamos sair para tal lugar? Tem jogo do Palmeiras. Vamos fazer isso, tem jogo do Palmeiras. Aí a minha vida ficou assim um pouquinho em prol do Palmeiras, né? Aí falei, não, agora eu sou anti-Palmeiras. Qualquer time que estiver jogando contra o Palmeiras é por isso que eu torço. Solange, e você, assim, a gente percebe que você é apaixonada pelo que você faz, por esse trabalho da Simbra Marcas e Patentes, mas eu queria saber o que a Solange, hoje, com 28 anos de experiência nessa área, falaria para Solange quando estava começando lá a mexer com marcas e patentes. Eu falaria para ela, Solange, vai fundo, não desiste, porque esse é o legado da sua vida. Oh, bom demais. E eu gostaria de falar isso, Thiago, se você me permite, para as empreendedoras e para os empreendedores e empresários que estão nos assistindo. A mesma dica que eu dou para minha Solange aí do passado, para minha Solange que estava lá no comecinho, eu deixo para você. O empreender às vezes é tão difícil, ser empresário no Brasil é tão difícil. Às vezes o empresário ele não consegue cumprir a folha de pagamento, às vezes termina o final do mês devendo, né? E vão acumulando ali as dívidas, as situações. Então, o que eu tenho para dizer para você é que não desista do seu sonho, procure. Hoje em dia, é muito fácil você procurar os meios mais eficazes para que você possa chegar ao seu sucesso. Porque, às vezes, é só uma falta de implementar métodos, de implementar processos ali dentro da empresa que vai se tornar assim de forma mais produtiva, mais lucrativa, para que ele consiga o sucesso. Então, às vezes, não é o que a empresa está fazendo, é a forma que ela está fazendo. Então, o que eu falo para você é não desista, apenas mude o foco, mude a forma como você está fazendo. O Sebrae, ele tem sido uma bênção na minha vida, eu estou inserida em vários projetos aí do Sebrae, gostaria de deixar um abraço aqui para a Vera e para todos do Sebrae que têm apoiado a Simbra, que têm nos ajudado aí em vários projetos, né? O Delas do Sebrae é um projeto fantástico, nós estamos aí juntos há um tempo, e o Sebrae é uma instituição fantástica para todo empreendedor, né, e para todo empresário, o MEI, o microempresário, é um grande né? auxílio, né? Para começar e para continuar também. E para continuar, porque ele vai capacitar. Isso. Ele vai capacitar o empresário, ele vai dar ferramentas e ele vai dar um suporte para que ele consiga crescer. E, além disso, tem tantas outras formas. Se você não tem dinheiro para pagar um marketing, esteja inserido em grupos de network. Sim. Hoje em dia, Thiago, as pessoas não querem fazer negócio com quem elas não conhecem, porque é tudo muito perigoso, é tudo muito difícil. Às vezes, você chegar e confiar numa pessoa, você sempre quer indicação. Você quer comprar uma água, você pede, nossa, onde que eu posso? Qual a distribuidora que é melhor, que tem um preço melhor? Você vai pedir para um amigo ou pedir indicação num grupo. Então, esteja inserido em grupos de network, em associações como a SIAG. Gostaria de deixar aqui também o meu agradecimento à SIAG, que nos acolheu assim de braços abertos, né? A pessoa do presidente, o Max, o Fábio, né? O senhor Oliveira, que tem aí nos apoiado, nos
ajudado. Então, a SEG também, José Torres, né, não poderia deixar de aqui o meu agradecimento, pessoal da FACIEG e de todas essas outras instituições que nós estamos aí trabalhando juntos, né, há algum tempo. Então, você, empresário, procure a sua associação do seu município, da sua cidade, e outros grupos de apoio, né, grupos de network, para que você realmente possa crescer e ver que não é só você que tem problemas, né? Porque às vezes o seu problema, um outro empresário está passando pela mesma Sim. coisa, você conversa com ele, fala, nossa, eu estava passando por isso, eu resolvi de tal forma. Nossa, pois eu vou fazer dessa forma que vai dar certo para mim também. E dessa forma as coisas começam a se resolver. Então, não desiste do seu sonho, só busque, foque, persista, que o sucesso vai chegar. Solange, uma frase que você gosta de falar, que diz, pode ser da área religiosa, área de inspiração, o empreendedorismo, algo que a Solange escuta e fala, isso aqui é legal. Tem muitas frases que eu gosto, né? Tem frases assim religiosas que eu gosto, tem frases motivacionais que eu gosto, mas tem uma que é a minha cara. É. E eu vou falar ela para você, Tiago. Diga. Eu vou falar olhando para ali. Tiago, você é a sua maior marca. Falou tudo. E é isso mesmo. E a gente percebe isso cada vez mais. Você é a sua maior marca, você é o seu melhor vendedor. E isso a gente vem acompanhando cada dia que passa. Solange Martins, CEO da Simbra Marcas e Patentes. Gostaria de agradecer imensamente por esse bate-papo especial, por você apresentar todo esse contexto da Marcas e Patentes, que é muito mais do que só marcas e patentes, por tudo que você nos apresentou aqui, por esse trabalho que a Simbra vem desenvolvendo. Sucesso na sua trajetória, principalmente por você inspirar mulheres, e não só mulheres, não, por esse amor nessa nação que você desenvolve. A gente fica muito feliz e percebe isso nas suas palavras. Saiba que a SEAG e o Podstar estão sempre de portas abertas para Solange Martins, para a Simbra Marcas e Patentes, e muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago, por essa oportunidade fantástica de estar compartilhando um pouquinho da minha história, compartilhando um pouquinho sobre a importância da propriedade industrial com as pessoas. Eu tenho certeza que esse programa ele vai contribuir com o sucesso de muitos empresários, porque realmente não tem como você ter sucesso sem estar protegido, né? Então, gostaria de agradecer imensamente a você pelo seu carinho, pelo seu acolhimento. Vocês que estão aí, vocês não sabem que energia maravilhosa que tem obrigado. aqui. Gostaria de agradecer à SEAG, né, essa instituição maravilhosa, pelo acolhimento e por essa oportunidade, realmente. Gostaria de agradecer a minha equipe da Simbra Marcas, na pessoa do Reis Fernandes, da Ana Carolina, do Luiz Henrique, da Simone, do João Pedro, da Antônia, da Mara e de todas as pessoas que estão ali comigo diariamente, né? Porque sem elas, nada disso seria possível, né? São quem estão ali Sim. dia a dia apoiando, lutando, batalhando, né? E todos os parceiros, né? Porque a equipe da Simbra, ela vai muito além de quem está ali dentro, né? Nós temos as extensões que são os parceiros, né, os advogados, os escritórios parceiros, os contadores, né, as agências de marketing, de publicidade, de propaganda, né, os profissionais da área de tráfego pago, de internet, que estão ali dia a dia conosco, né, contribuindo com o nosso sucesso e que a gente está contribuindo com o sucesso dos clientes deles também. Então, é uma troca mútua e agradecer, né, a Deus, né, por esse dia maravilhoso, pela minha vida, pela oportunidade de trabalhar com o que eu amo e por estar aqui com pessoas tão incríveis como você, Tiago. Obrigado. E a recíproca é verdadeira, a gente fica muito feliz quando a gente percebe esse amor naquilo que se faz, como tem a Solange Martins aqui, ela que é CEO da Simbra Marcas e Patentes, agradecendo mais uma vez a nossa estrela do nosso Podstar desta manhã e agradecendo também os nossos patrocinadores, as empresas que nos auxiliam a levar esse Podstar cada vez mais competente, com mais qualidade, com mais informações a todos vocês. Temos conosco o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani,
Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Motoaires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. Lembro mais uma vez, peço para que você compartilhe o link dessa entrevista que nós tivemos aqui com a Solange Martins, CEO da Simbra Marcas e Patentes, para que mais e mais pessoas possam acompanhar todo esse trabalho inspirador da Solange e também da Simbra Marcas e Patentes. Vai chegando no final mais um Pode Estar. Conto com você na próxima semana. Um abraço a todos. Fique com Deus.